Muitas pessoas acreditam que pensam com total clareza, mas na realidade, poucos de nós somos capazes disso. Quem pensa com clareza se destaca por sempre evoluir e por demonstrar um processo constante de progresso e aprimoramento. Quantas pessoas você vê subindo de nível, que tenham clareza mental para resolver problemas após problemas? Quando você olha ao seu redor, quantas pessoas você consegue identificar que estão progredindo em suas vidas, que realmente têm atitude para enfrentar os desafios com resiliência e de maneira consistente? E do contrário, quantas pessoas você vê presas correndo em círculos, tentando resolver os mesmos problemas que persistem por anos? Como tentar perder peso e se manter em forma, como ter estabilidade e progredir financeiramente, como se relacionar melhor com as pessoas, como gerenciar o estresse diário e manter a saúde mental, como superar a procrastinação e aumentar a produtividade na vida, como se desenvolver melhor e perder a vergonha de falar em público, como não ceder aos seus vícios. Quantas pessoas você vê presas em dívidas, tentando sair do ciclo de endividamento? Quanto melhor você pensar, melhor você será na resolução dos seus problemas. A habilidade de pensar está ligada diretamente à capacidade de solucionar problemas, pois o ponto crucial do pensamento eficaz está em alcançar a clareza mental. Como seres humanos temos a capacidade de pensar racionalmente, devemos abordar nossas ações racional e sabiamente e tentar ser o melhor que pudermos em todos os momentos. Um pensamento bem construído começa pela clareza. Quando expressado de maneira nítida e evidente, ele consegue capturar a essência de um conceito, sendo formulado de maneira lógica. Um pensamento claro pode ser comunicado por meio de uma simples declaração, se então. Por exemplo, se você abrir a torneira, então sai água. Um pensamento claro leva a ação clara e intencional, onde você sabe o que fazer e por que está fazendo. Como no exemplo, se você abrir a torneira, sai água. Leva a uma ação clara, o passo lógico a se fazer quando você está com sede. E quando agimos com clareza, temos um retorno claro de nossas ações. Quando você testa se a água da torneira, você descobre imediatamente se seu pensamento era verdadeiro ou não. Ou vai sair água ou não vai sair. Esse retorno confirmando ou negando seu pensamento serve para aprimorar a sua compreensão do mundo. Você vai perceber se o que você entende sobre as coisas, ou seja, sua compreensão do mundo, está certa ou errada. Se sua compreensão estiver errada, isso te permite saber para então ajustar suas ações a fim de acertar. E quanto mais correta for sua visão de mundo, melhor você será na resolução de problemas. Marco Aurélio foi o homem mais poderoso da Terra, à sua época, sendo imperador do lendário Império de Roma de 161 até sua morte em 181. Ele é reconhecido como o último dos 5 bons imperadores de Roma, devido ao notável exemplo que oferece sobre como se tornar um líder exemplar e pensar com clareza. E ele aprendeu a pensar com clareza praticando o estoicismo e cultivando alguns hábitos que descreveremos neste vídeo. Marco Aurélio costumava escrever para si mesmo, registrando pensamentos para lembrar as práticas do estoicismo e corrigir suas ações em busca da virtude. Hoje, esses ensinamentos são compartilhados em um livro chamado Meditações. Em Meditações, Marco Aurélio organiza seus pensamentos de forma lógica, refletindo sobre como seus pensamentos conduzem suas ações e como suas ações estão relacionadas às consequências e como as consequências construíram seu destino. E se você quiser pensar com clareza e melhorar sua capacidade de resolver seus próprios problemas e subir de nível na sua vida, fique nesse vídeo até o final e aprenda a fazer o mesmo. Te convido não apenas a ouvir, mas a participar desse vídeo para que seu aprendizado seja efetivo e você consiga assimilar melhor os ensinamentos. Conte como o estoicismo vem te ajudando a pensar com clareza nos comentários. Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar nossas vidas. Agora vamos partir para os ensinamentos. Organize seus pensamentos. Marco Aurélio conquistou a grandeza não apenas por suas ações, mas ao se tornar um pensador profundo. A chave de sua habilidade intelectual estava na clareza do pensamento. Para seguir o exemplo de Marco Aurélio, o primeiro passo é simplificar seus pensamentos, reduzindo a ambiguidade, ou seja,
todos os sentidos que criamos para uma mesma situação de se, então. Se você precisar considerar 20 hipóteses diferentes para tomar uma decisão, você perderá seu poder de escolha. Resumindo, se seu raciocínio for confuso, suas ações também serão. Ter um pensamento claro te leva a ações claras, e ações claras resultam em retornos positivos. Isso te permite compreender melhor o mundo ao seu redor e melhorar sua capacidade de resolver problemas de forma mais eficaz. Um exemplo dessa clareza de pensamento é a história de Caio e Jefferson. Ambos são ótimos e experientes confeiteiros que sonham em abrir suas próprias confeitarias. Caio, com 5 anos de expertise em confeitaria, quer oferecer bolos personalizados para pessoas físicas. Ele planeja aceitar encomendas em até 5 dias antes da entrega, fazendo a divulgação e atendimento ao cliente por redes sociais e WhatsApp. Esse é um pensamento claro, com uma lógica clara. Esse pensamento claro do Caio o leva a uma ação clara, que facilita a execução do plano. Então, o Caio elabora uma lista dos tipos de bolos a serem oferecidos, avalia os custos associados a cada um e define os preços de acordo com a margem de lucro que ele deseja ter. Agora, quando o Caio começar a divulgar seus bolos, terá um retorno efetivo e descobrirá se seu pensamento é verdadeiro ou não. E, quando descobrir se seu pensamento e estratégia condizem com a realidade, sua compreensão de mundo vai melhorar. Ele, melhorando sua compreensão de mundo, estar mais bem equipado para resolver os problemas da sua confeitaria e ser um empreendedor de sucesso. Por outro lado, Jefferson, também experiente, fica indeciso sobre que produtos oferecer, considerando fazer tortas, bolos simples, bolos de festa, doces e até opções salgadas. A confusão em seu pensamento o impede de tomar decisões concretas, como, por exemplo, quais produtos oferecer, quais serão os canais de vendas ou onde acontecerão a divulgação e atendimento ao cliente, como será a precificação e tantos outros detalhes para sua confeitaria sair do papel. Dessa maneira, o sonho de Jefferson corre o risco de se desfazer antes mesmo de começar. Esses exemplos destacam como a clareza de pensamento está ligada ao sucesso e progresso na vida. Ao expressar pensamentos de maneira clara e lógica, compreendemos melhor as opções disponíveis, fortalecendo nosso poder de decisão e compreensão do mundo. O próprio Marco Aurélio, em seu reinado, enfrentou uma grande crise financeira. Em vez de tomar decisões precipitadas e impopulares, ele analisou cuidadosamente as razões por trás dessa crise. Entendendo bem as questões econômicas, Marco Aurélio implementou reformas graduais e estratégicas que ajudaram a melhorar a situação da economia imperial. Seu pensamento claro resultou em ações decisivas que não apenas estabilizaram as finanças do país, mas também fortaleceram a confiança das pessoas em sua liderança. Ter um pensamento claro tornará suas ações mais precisas, o que aumentará seu potencial de aprendizagem e desenvolvimento. Em resumo, um bom pensamento começa com clareza, transformando pensamentos em declarações lógicas e inequívocas. Esse é o caminho para uma vida mais bem-sucedida e realizada. Tenha um julgamento objetivo. Automaticamente julgamos tudo o que nos acontece, normalmente através das nossas emoções, experiências ou conceitos. Por sua vez, a clareza mental é o oposto desse julgamento impreciso, mas se define como a capacidade de enxergar as coisas com discernimento e objetividade. Marco Aurélio nos aconselhou a percebermos os eventos de forma objetiva, sem nossos preconceitos ou emoções pessoais. Ao construirmos este julgamento objetivo, vemos as coisas como realmente são, e não como nossos julgamentos iniciais os definem. Quando Marco Aurélio disse: "Se um fator externo lhe provoca aflição, não é a própria circunstância que o perturba, mas a sua avaliação a respeito. E isso é algo que você pode, de fato, eliminar agora." Quando nos sentimos incomodados por algo, geralmente é porque rotulamos um acontecimento como indesejável ou ruim. A verdade é que não são os eventos em si que nos abalam, mas sim como os julgamos, e nosso julgamento está sob nosso controle. Por isso, podemos mudá-lo. É fundamental entender que o causador real de uma mente perturbada são as opiniões que formamos sobre o acontecido. O dano não decorre do evento em si, seja uma pessoa irritante ou uma situação desagradável, mas da sua reação a ele.
A ferida provém da sua crença acerca do acontecimento. Portanto, quando alguém o irrita, não é essa pessoa que está causando a irritação, mas sim a sua interpretação dos atos dela. O combustível para os sentimentos negativos é a sua opinião. É a sua resposta que determina se o dano ocorre ou não. Marco Aurélio afirma que essa dinâmica é necessária, pois, de outra forma, outras pessoas teriam um poder desproporcional sobre você. Somente você tem acesso à sua mente. Somente você pode moldar a sua vida. Assuma a responsabilidade. Nesse vídeo eu poderia afirmar algo negativo sobre você, por exemplo, que é um péssimo profissional, mas eu não tenho nenhum poder sobre sua mente. E se as minhas palavras o tivessem magoado, seria sua interpretação da situação que causaria esse sofrimento. Refletindo mais profundamente, é surpreendente. Uma interpretação de um comentário possui um impacto tão significativo. Pode ser a diferença entre um rosto iluminado por um sorriso ou molhado pelas lágrimas. Você, essencialmente, detém o poder de ser influenciado por insultos. E se interpretar as palavras de maneira positiva, retira o poder delas. É o seu discernimento que origina o sofrimento. E é também o seu discernimento que proporciona fortaleza. Agora, da próxima vez que algo o perturbar, se lembre que é a sua avaliação da situação que desencadeia o desconforto. Tente retirar a avaliação de cena, e o sofrimento também desaparecerá. Não julgue o acontecimento como bom ou ruim, simplesmente aceite-o como é, e você não se sentirá prejudicado. É a sua reação que determina se você foi ferido ou não. Nas palavras de Marco Aurélio, escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado, e você não será prejudicado. Embora seja fácil entender, colocar em prática o princípio do estoicismo na vida não é tão simples. Mas, tenha em mente que quando percebemos que o impacto negativo não está nos acontecimentos, mas sim em como os avaliamos, assumimos a responsabilidade por nossos julgamentos, perspectivas e reações. Isso significa que você tem o poder de enxergar as coisas como realmente são, tomar decisões mais conscientes, lidar melhor com desafios e problemas e ganhar uma compreensão mais clara do mundo ao seu redor, contribuindo para seu bem-estar emocional e mental. Desempenhe bem o seu papel. A clareza mental é fundamental para desempenhar nossos variados papéis na vida. Quando mantermos nossa mente clara, conseguimos tomar decisões e agir conscientemente. Cada um de nós tem papéis diferentes na vida para desempenhar, como ser pai, mãe, marido, esposa, aluno ou profissional. Alguns desses papéis são naturais, como ser filho ou irmão, enquanto outros são escolhas que fazemos, como a nossa profissão ou nosso estado civil. É importante reconhecer que cada pessoa pode agir de maneira única em um mesmo papel. Por exemplo, dois pais podem ser completamente diferentes, um sendo mais amável e dedicado, enquanto o outro é irresponsável e agressivo. Apesar das diferenças, cada papel tem suas funções específicas. E para os estoicos devemos desempenhar nossos papéis na vida com excelência, pois temos a capacidade de usar a razão e somos livres para escolher nossas ações. Consequentemente, temos a habilidade de executar de maneira competente as funções que nos são atribuídas. Como nos diz Epicteto, lembre-se de que você é ator de uma peça determinada pelo autor. Se é curta, então é curta. Se é longa, então é longa. Se ele quiser que você atue como um mendigo, então o faça com excelência, ou como um aleijado, um governante ou um cidadão, porque esse é o seu objetivo, desempenhar bem o papel que lhe é dado. Já quem escolhe o papel é outra pessoa. Alguns de nossos papéis estão interligados, e embora possamos cumprir nossa parte, a outra pessoa pode não agir da mesma forma. O estoicismo nos incentiva a seguir a clareza mental e focarmos no que podemos controlar, que são nossas ações. Se você é um profissional, é seu dever ser eficiente e agir com ética. A empresa que o emprega tem a responsabilidade de reconhecer seu trabalho, cumprir com os pagamentos e proporcionar um ambiente de trabalho digno. Epicteto diz que se você cumpre seus deveres para com os outros, então está vivendo de acordo com a natureza, que é o caminho direto para uma vida feliz e fluida. Por isso, concentre no seu lado dos relacionamentos com os outros, mas claro que é possível que você seja um excelente funcionário,
e, entretanto, a empresa não corresponda com a parte dela. Isso não reflete em seu caráter. Você deve desempenhar bem o papel de profissional, pois para os estoicos você só pode controlar o seu lado da relação. Portanto, você deve cumprir o seu papel de profissional da melhor forma possível. Se a empresa não valorizar seus funcionários, eles sairão prejudicados de uma forma ou de outra, como sugere Epicteto. Nenhum indivíduo é mau sem sofrer perdas. Se tentar retaliar, agindo contra seu caráter, quem sairá perdendo é você. O estoicismo nos ensina a pensar e agir com clareza para não perdermos parte do nosso caráter com nossas ações no momento da raiva ou da frustração. Isso não quer dizer que devemos aceitar um péssimo emprego ou condições ruins de relacionamento, mas sim que devemos agir com valor e, mediante a uma empresa assim, podemos nos organizar financeira e profissionalmente para buscar novas oportunidades de trabalho. Essa é uma das ideias centrais do estoicismo. Desempenhe bem o seu papel, seja o melhor que puder, concentre-se no que você pode controlar e haja com clareza mental. Refletir sobre os outros papéis sociais que você desempenha, aconselha Epicteto. Se for um servidor público, considere o que um servidor deve fazer. Se for jovem, reflita sobre o que significa ser jovem. Se for idoso, pense nas implicações da idade. Se for pai, o que este papel significa? Cada um de nossos títulos, quando refletidos, sugere as ações adequadas a ele. Desempenhar com maestria nossos papéis, mesmo que os outros não façam o mesmo, é a essência da sabedoria estoica que nos guia para uma vida plena e significativa. Esteja no presente. Uma parte importante do estoicismo é aprender a estar consciente do momento presente. Isso nos permite dar um passo para trás, encarar a situação objetivamente, analisar nossas impressões. Dessa forma, podemos seguir em frente focando apenas no que é construtivo. Em meio ao caos, é fácil perder o foco com a tarefa à mão e nos perder no mar de estímulos que recebemos diariamente. Quando ficamos muito concentrados no futuro, cheio de incertezas, ou presos ao passado, que já se foi, é comum nos sentirmos sobrecarregados. Os estoicos veem o passado e o futuro como algo fora de nosso controle, por isso consideram esses aspectos como indiferentes. Como Marco Aurélio afirma, o presente é tudo o que temos, reconhecendo que ninguém pode perder o passado ou o futuro, pois como alguém pode ser privado do que não lhe pertence. O passado está imutavelmente encerrado. O futuro só pode ser influenciado pelas ações que realizamos aqui e agora. Por isso, os estoicos nos aconselham mantermos a atenção no presente, nos concentrando no que é verdadeiro e tangível. Todo o poder que temos se resume a este exato momento. E neste momento, o que podemos fazer é controlar nossas escolhas. Por exemplo, você escolheu assistir esse vídeo agora, mas você está realmente presente dentro desse ensinamento? Se sim, comente. Presente. E isso é uma maneira de reforçar essa presença. Refletir sobre o passado, ou se preocupar excessivamente com o futuro, são escolhas que fazemos, conscientemente ou não. Nossos pensamentos e ações são as únicas coisas sob nosso controle. Para desenvolvermos clareza mental e nos tornarmos verdadeiramente melhores, é necessário estarmos conscientes de nossas ações no presente. Todos os estoicos praticavam essa atenção plena como um exercício diário. Quando notarmos que nossos pensamentos se desviam do momento atual, devemos nos perguntar: aqui e agora, qual é a tarefa que tenho em mãos? No que devo me concentrar? Se você for capaz de se concentrar no presente e analisá-lo de forma isolada, então esses momentos desafiadores ficarão mais fácil de administrar. Quanto melhor você se tornar em retomar o foco ao presente, mais consciente ficará suas ações o tempo todo. Marco Aurélio destaca 3 elementos essenciais de que precisamos. 1. Certeza de julgamento no momento presente, como é a situação objetivamente. 2. Aceitação de acontecimentos externos no momento presente, aceite e contente-se com aquilo que está fora de controle. 3. Ação para o bem comum no momento presente. Qual é a melhor ação que posso tomar agora? Esses são os princípios fundamentais de Marco Aurélio para o desenvolvimento da clareza mental e desenvolvimento pessoal. Visto de cima. Frequentemente, nossa confusão mental surge ao pensar em todas as coisas simultaneamente,
Sejam problemas, possibilidades, futuro, passado, medos ou ansiedades. Marco Aurélio observa sabiamente que você pode se livrar de muitas coisas inúteis dentre aquelas que o perturbam, fazendo um exercício estoico simples, que é olhar nossos problemas e desafios de uma perspectiva mais ampla. Se imagine fazendo esse exercício, se visualize fora do seu corpo, flutuando cada vez mais alto. Você se vê lá de cima, vê sua casa, sua cidade, seu país, e nesse momento você está tão alto que tudo se reduz ao tamanho de uma semente. Esse exercício te ajuda a se reconhecer como parte de um todo e também nos lembra da impermanência das coisas. Ao ampliar nossa perspectiva, percebemos que nossos problemas não são tão monstruosos assim, nas palavras de Marco Aurélio. E ao contemplar a eternidade do tempo e observar a rápida mutação de cada parte do todo, vemos quão breve é o tempo desde o nascimento à dissolução, e quão infinito é o tempo antes do nascimento, e quão igualmente ilimitado é após a dissolução. Muitas vezes, nos aprisionamos mentalmente, nossa ação se torna confusa, transformando questões simples em problemas monumentais. O pensamento claro no estoicismo é ver além das preocupações imediatas, compreendendo a brevidade dos problemas. Quando adotamos uma visão ampla, nos percebemos como parte de algo maior, tornando as adversidades mais manejáveis. Praticar o distanciamento emocional e refletir sobre a impermanência nos ajuda a enfrentar desafios com serenidade, evitando nos envolver em preocupações insignificantes. Espero que este vídeo tenha te ensinado a pensar com clareza e que isso te ajude a colocar as coisas em outra perspectiva, reconhecendo o cenário geral e a permanecer indiferente a coisas externas. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Agora, para saber mais sobre estoicismo, confira nossa playlist completa. Obrigado por assistir.